Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da Sexta Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 28 de agosto de 2025. Eu, Italo Simonato, vou conduzir os trabalhos de hoje, também na composição da Câmara, Dr. Samuel Riema, Dr. Rafael Zulli, Dr. Geraldo Carmo Nascimento, também em sessão Dr. Felipe Valença pela representação fiscal, além da presença dos colegas advogados, Dr. Luiz Carlos, Dr. Gabriel, que sustentarão oralmente suas razões recursais. Agradeço a gentileza dos colegas de prestigiar a Câmara no dia de hoje, em especial ao Dr. Geraldo. Informo que essa sessão é gravada. Após seu término, será disponibilizada no canal do TIT no YouTube. Peço aqui a gentileza de deixar os microfones desligados para evitar ruídos e interrupções, só acionando quando forem falar. Solicito a todos os colegas advogados encarecidamente brevidade e objetividade de suas defesas orais, também aos colegas juízes igualmente objetividade na leitura dos votos. Dr. Luiz Carlos. Doutor Ítalo, só para informar, eu só vou acompanhar o caso Tudo bem. de relatoria do Dr. Zuri, tá? Da cooperativa. Perfeito. Tá? Obrigado. Então, eu vou iniciar por esse caso, até para já poder liberar o doutor, tá? Perfeito, obrigado. A gente vai iniciar por ele, então. Auto de infração 5035, 517, Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo, relator é o Dr. Zulli. Dr. Luiz Carlos, eu vou colocar aqui a presença do doutor, tá? Para Perfeito. registrar, tá? E, Dr. Zulli, pode seguir direto para o voto, tá? Vamos lá, eu vou ler. Todos me escutam? Sim. Tá. Não sei o que aconteceu ali, mas tudo bem. Eu vou ler a acusação para contextualizar. Deixou de pagar o ICMS no valor de tanto no período de janeiro a dezembro de 19, conforme detalhado no demonstrativo de apuração do ICMS devido, juntado a este imposto, este devido, está no alto, este devido por não ter sido comprovada a exportação das mercadorias constantes notas fiscais eletrônicos, listado no demonstrativo auxiliar, relação de notas fiscais, constam como sem evento, e o fisco aqui, não vou ler tudo o que é grande, inclusive ele faz referência aos incisos 1º e 2º do artigo 445 do regulamento, tá? E às providências obrigatórias e a não comprovação da exportação. Então, toda a questão gira em torno disso. Tá? Houve defesa, houve efetivamente o andamento do feito foi regular, houve juntada de documentos, foram os 98 a 106, decisão de primeira instância jogou procedente o auto de infração, contribuinte traz preliminares e argumentos de mérito, tá? Transferido teria de se enquadrar como mercadoria e outros argumentos, enfim, tá? Andamento do feito, o que ele ocorreu? Foram os autos distribuídos ao ilustre doutor inicial relator, né, Eduardo Soares de Mello, que assim o proferiu voto. Então, houve voto no sentido de anulação da adesão e retorno, perfeito. Nova decisão, primeira instância foi proferido, novo recurso apresentado, e nós chegamos nesse momento, quando ele foi distribuído a mim, e eu digo o seguinte aqui, tá? Eu acho que até por conta de que a sustentação oral não vai ser realizada, eu digo porém, a sessão é gravada, tá? E eu vou deixar... Eu normalmente transcrevo a decisão, mas eu andei forçando o meu braço esquerdo, é o único que eu uso, né? Em alguns dias, aí passado, hoje é 28. E ele anda não me obedecendo muito na digitação. Só que eu vivo da digitação, né? Então, efetivamente, para mim, complicou um pouco, né? Até porque eu estou montando lá o projeto e tal. Não existem preliminares objetivas a serem enfrentadas, tá? E eu vou direto ao exame do mérito e digo que, em relação à nota fiscal de exportação não comprovada, na coluna K, último evento de exportação,
consta como sem evento ou por não ter sido comprovada a exportação integral de cada item da nota fiscal. A defesa e recursos são objetivos, eles falam em relação às mercadorias, tudo. Eu digo, notificado a esclarecer os fatos, o contribuinte afirmou que algumas diferenças se devem a perdas de mercadorias, mas não apresentam nenhum recolhimento a eles referentes, sendo apresentado, porém, 4 notas fiscais de retorno integral de mercadorias dentro do prazo legal, relativas a 4 notas fiscais listadas na notificação, sem elas estarem excluídas do presente ato, sendo estas excluídas do presente autuação. Examinando os autos, observo que o processo encontra-se devidamente instruído com elementos de comprovação. Aí eu falo da acusação, tá? E digo que, efetivamente, ter ocorrido no prazo de 180 dias, né, que não ocorreu, né, após 180 dias, contados da data da saída da mercadoria de seu estabelecimento, tratando-se de saídas previstas no parágrafo 1º do artigo 7º. 90 dias contados da data de emissão da primeira nota fiscal de remessa para formação de lote, tratando-se de mercadorias previstas no artigo 440-A. Em razão da perda de mercadoria, qualquer que seja a causa, em virtude da reintrodução no mercado interno, ressalvado ficou juntinho aqui do ressalvando o disposto no parágrafo 3º. Então, aqui são as que eu listei, são as condições e as situações que a legislação prevê. E aí eu digo, muito bem, não bastasse a regra contida na legislação, a cláusula 6ª do convênio 84/2009 dispôs também no mesmo sentido. Assim, ainda que a recorrente insista que perda ou quebra não se trate de circulação de mercadorias, a legislação prevê expressamente para a hipótese de perdas, seja qual for a causa, a obrigação do recolhimento do imposto devido. Cláusula 6ª, o estabelecimento remetente ficará obrigado ao recolhimento do imposto devido, inclusive em relação relativo à prestação de serviço de transporte, quando for caso monetariamente atualizado, sujeitos aos acréscimos, e eu transcrevo aqui, então, a legislação. Assim é que a comprovação da realização das operações de exportação, os artigos 92 e 93 estabelecem de forma clara que, 92, somente serão considerados exportados para fins fiscais e controle cambial os bens cujo embarque ou transposição de fronteira estiver averbado. E eu transcrevo também o 93. Deixo de ler. Portanto, o exame da norma vigente deixa claro, deve ser comprovada a exportação mediante a sua adequada averbação nos termos do artigo 92 e 93 da INRFB, número 1702/2017. Ainda há de se ressalvar que o direito ao benefício em questão não é absoluto, cabe ao contribuinte remetente das mercadorias destinadas à exportação, portanto, a comprovação da efetiva ocorrência das operações de exportação. Portanto, inexistindo comprovação de saída das mercadorias para exportação, o artigo 36, parágrafo 4º do regulamento prevê que a operação seja presumidamente considerada interna. 36 é a regra geral da operação interna, né, quando não se tem demonstração. Portanto, uma vez, não está no meu voto, eu só comentei. Portanto, uma vez não tendo o contribuinte cumprido todas as condições estabelecidas na legislação para a fruição da incidência prevista no artigo 7, inciso 5º, parágrafo 1º do regulamento, veja-se, no caso, deveria ter o contribuinte procedido ao recolhimento do imposto para a exigência do imposto devido sobre a base de cálculo de cada operação, foi aplicada a alíquota de 18% prevista no inciso 1º do artigo 52. Digo lá na frente que o contribuinte reclama em relação à aplicação dessa alíquota. Tá? Assim, considerando a alegação de que a recorrente teria tido dificuldade de cancelamento nos documentos fiscais, não foram juntadas provas nesse sentido, sendo que o fisco manifestou-se que sim, haveria condições para se realizar o cancelamento do documento fiscal. Se não foi possível, certamente é porque nem todas as condições são satisfeitas pelo contribuinte. Também quanto aos precedentes de tribunais trazidos pela recorrente, esses não se aplicam ao presente.
além de não serem de aplicação obrigatória para este órgão julgador administrativo, conforme fundamentou a decisão recorrida, com o entendimento da transmissão de propriedade nos termos do DC 49, né, que é recente, não se aplica ao caso de perdas ocorridas após a saída de mercadorias do estabelecimento até sua efetiva exportação. Aquela trata de operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, mas no caso dos autos, a presunção de ocorrência de operações internas pelo não comprovação da efetiva exportação da mercadoria, como bem destacou, aliás, a RF. No caso, além da recorrente não ter logrado êxito em qualquer prova efetiva da exportação, ela mesma justifica se trata de perdas de mercadorias que permaneceram no porto e não foram exportadas no prazo legal previsto para atento. Assim sendo, não se tratando de documentos fiscais cancelados e não havendo o correspondente registro de averbação da exportação em mercadorias, em tela a acusação sendo correto o procedimento fiscal. E, aliás, eu digo, ademais, coloquei em vermelho, chama a atenção. Aliás, cabe aqui lembrar que, conforme disposto no artigo 37 da Lei 13.457, regulamentado através do artigo 102 do Decreto 54.486, o direito sobre o contribuinte está apresentando a sua defesa, nem contestando as razões de fato ou de direito sobre as quais se fundamentaram, efetuando a juntada de documentos que entendeu necessário para esclarecimento da matéria. No caso, todas as etapas as processuais foram atendidas, sendo que atualmente, pelo disposto no artigo 28, no julgamento é vedado afastar-se da lei sob a alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que a inconstitucionalidade tinha sido proclamada. Aí eu transcrevo o 2 e o 1 e o 2. Veja-se no exposto por mim acima, tratar-se de acusação fiscal sobre a falta de pagamento de imposto no período de janeiro a dezembro de 19, por indicar nos documentos fiscais operações de remessa com o fim específico de exportação e formação de lotes para exportação, sem comprovar a efetiva exportação de parte da totalidade das mercadorias. A mercadoria corresponde a açúcar cristal. Tem uma vírgula a mais aqui, vocês me desculpem, eu vou retirá-la, tá? Pronto, argumenta recorrente com relação às operações em que há evento de averbação, porém em uma quantidade inferior ao previsto nas notas fiscais. A diferença se explica pela quebra no transporte e na descarga para armazém terminal do açúcar. E, no que se refere às notas fiscais em que não constam eventos de averbação, houve divergências em alguma das suas informações no momento do preenchimento da declaração única de exportação DUE, e que, por esses motivos, tais notas fiscais foram canceladas e substituídas por outras. Também não demonstra isso. Assim, a interessada afirma que as notas fiscais não averbadas tratam-se, na verdade, documentos fiscais cancelados, substituídos por outros, em decorrência de penalidades do processo de exportação, peculiaridades. O processo de exportação, na hora recorrente, divergências em algumas informações na hora de preencher a DUE, argumenta também que há hipótese de sinistro dos caminhões, acidente. Caminhões recusados pelo destinatário em nacionalização da mercadoria, sendo que nessa hipótese o ICMS foi devidamente recolhido. A explicação detalhada ou sublicada na nota fiscal, cancelado ou recusado, consta de resposta apresentada pela impugnante à fiscalização, folhas 32 e 36, a fim de que as operações de exportações é que manteram aí ocorre o bis in idem, diz ela. Porém, veja no processo que o senhor auditor atuante informa no próprio relato da infração que, quando notificado a esclarecer os fatos, o contribuinte afirmou que algumas diferenças se devem à perda das mercadorias, mas não apresentou nenhum recolhimento a essas diferenças, tendo apresentado, porém, 4 notas fiscais de retorno integral da mercadoria dentro do prazo legal, relativas a 4 notas fiscais de estado da notificação, sendo que estas excluídas da presente autuação. Porque, então, estas que ele se justificou não consta da atuação. Tá? A perda é considerada a circulação de mercadoria, assim, tanto que é prevista a emissão de notas fiscais para qualquer evento desse tipo, conforme o artigo 125, inciso 6º. Em relação à nota fiscal sem evento de averbação,
que a autuada afirma inicialmente ter cancelado, mas posteriormente reforma sua afirmação para que tentou cancelar, mas que não o teria conseguido, de fato, não consta do banco de dados da Cefaz o evento de cancelamento dessas notas fiscais. As alegações sobre as razões e condições desses possíveis cancelamentos são vagos e insuficientes para fazer qualquer prova, mas o que é fato é que existem condições para que se possa fazer o cancelamento de uma nota fiscal. Esse não foi possível, com certeza, porque essas condições não foram satisfeitas, como bem destacou a decisão do culto julgador. E mouse? Quero ver. Aconteceu com o meu mouse aqui. Do culto julgador. Muito bem. Prosseguindo. Examinando os documentos apresentados no processo, observe que o trabalho fiscal se encontra correto, posto que as operações de exportação estão no campo da não incidência, nos termos do inciso 5º, parágrafo 1º do artigo 7º do regulamento. Ainda o artigo 145 do regulamento assim dispõe que o estabelecimento remetente deste Estado fica obrigado ao recolhimento do imposto devido com observância do disposto no artigo 5º em relação a saídas previstas no parágrafo 1º do artigo 7º e no artigo 440-A, nos termos em que não se efetivar a exportação, Lei 6374, artigo 159, e convênio ICMS 103,96, cláusula 6ª, com alteração do convênio ICMS 3498, 8ª e 9ª, e convênio Dr. Zuli? Está tudo em ordem? Vocês estão me escutando? Agora sim, voltou. Pode continuar. Eu vou voltar, então, esse parágrafo. Ainda porque ele falou aqui, espere, bem grande para mim. Ainda o artigo 445 do regulamento assim dispõe que o estabelecimento remetente deste Estado fica obrigado ao recolhimento do imposto devido com a observância do disposto no artigo 5º em relação às saídas previstas no parágrafo 1º do artigo 7 e no artigo 440-A, nos casos em que não se efetivar a exportação, Lei 6374 dos artigos 6 e 59 e Convênio 103 de 96, cláusula 6ª com alteração do Convênio 3498, 8ª e 9ª e Convênio 83, tá aqui, 83, de 2006, cláusula 3ª da redação dada pelo decreto, aliás, 51.300, tá? Aqui eu transcrevo, tá, os prazos lá de 180 dias, 90, enfim, transcrevi o artigo para melhor caracterizar, não vou ler. Assim, cumpre ao contribuinte proceder ao recolhimento do imposto caso não seja satisfeito o requisito exigido para a concessão do benefício fiscal, qual seja a comprovação da efetiva exportação das mercadorias que foram destinadas à empresa comercial exportadora / armazém alfandegário ou entreposto aduaneiro com o fim específico de exportação no prazo estabelecido de 180 dias, contados da saída do estabelecimento, cujas operações estariam amparadas pela incidência. Eu transcrevo, falo dos artigos. Ainda consta dos autos, notadamente, as folhas 17, a notificação número tal, na qual o fisco solicitou a autuada, abro aspas, apresentar a documentação probatória sobre a falta de evento de averbação relativa às notas fiscais de sua emissão, indicadas na planilha anexa a esta, ou sobre a discordância entre as quantidades indicadas nos itens de alguma das notas fiscais constantes da mesma planilha e as quantidades indicadas no correspondente evento averbação quando houve, juntando comprovante de recolhimento do imposto realizado à época da emissão das notas fiscais, para os casos em que não houve efetiva saída da mercadoria do país ou a justificativa com o devido conjunto probatório daquelas notas fiscais não terão eventos de averbação.
Muito bem, ainda no caso, tá? Não foram apresentados esses documentos. Ainda no caso de divergência ou falta de informação pendente no preenchimento da DUE, né, que é aquela declaração de exportação, precedendo a resposta dessa notificação, deverão ser adotadas as devidas providências de regularização dentro da situação permitida pela legislação, para que seja enviado o evento de averbação das notas fiscais, sendo que tal fato deverá ser comunicado na resposta dessa notificação. Veja-se, no caso, em resposta juntada às folhas 32 e 36 dos autos, a interessada afirma que, com relação a operações em que há evento de averbação, porém, em uma quantidade menor, a diferença se explica pela quebra no transporte ou na armazenagem do açúcar. Com relação à nota fiscal em que não constam eventos de averbação, a justificativa apresentada foi falha na decomunicação entre sistema ZAP versus Cefaz. Algumas recusadas também houve acidente com o veículo e a carga foi sinistrada, algumas ocorreu ambas no armazém geral, e assim ele esclarece, tá? Mas não comprova, tá? Ainda o FISC, em sua manifestação de folha 122, informa que as alegações só fazem confirmar a infração e não afastá-las, não podendo contestar essa legislação que é vigente e o fizemos, foi sua aplicação, como ele explica. Ainda no caso, não obstante os argumentos da interessada, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo em nenhum momento contrariou o entendimento do Tribunal de Justiça de que o ICMS não deve incidir nos casos de venda de mercadorias para exportação, considerando que na própria legislação está previsto os eventos de operações de exportação são beneficiadas pela incidência do imposto. E aqui eu explico, acho que não se torna necessário ler. Ademais, cabe considerar a unidade da operação, onde, no caso da exportação, temos hipótese indissociável da operação de exportação de açúcar, o volume das mercadorias não exportáveis que se perdeu e de mercadoria de evento completamente estranho usualmente definido. Por outro lado, no caso, não há previsão na lei que importa considerar que as reduções de volume e peso verificadas nas mercadorias comercializadas a granel em operação de saída para a formação de lote posterior à exportação sejam consideradas para integrante de volume total saída com destino da mercadoria, independente da medida de perda. Assim, as perdas e quebras dependem das condições de transporte, armazenagem, fazem parte do risco de negócio e, quando verificadas após saída do estabelecimento, ou seja, após a configuração do fato jurídico do brado, deve compor o custo da mercadoria. O contribuinte... eu fui demais. O contribuinte não comprova a saída da mercadoria para outro estado ou a exportação são cabíveis para esse tipo de caso, os termos do 36 que eu já citei, ou seja, nessa situação, presume-se que a operação é interna, assim sendo, aplica-se sobre a base de cálculo em cada uma das operações a alíquota prevista no inciso 1º do artigo 52, ou seja, 18%. E o caso para a comprovação da exportação, ou seja, efetiva saída do país, é formalizada pela RFB, mediante a chamada Declaração Única de Exportação, regulamentada pela INS 1702/2017, procedimento da verbação de embarque da exportação, consolida a informação, tá? E deve constar do SPED. Considerando, no caso demonstrativo de folha 716, a correta identificação da nota fiscal, último evento de exportação, a averbação, o evento de cada um deles, apurada, no caso, a averbação de quantidade não averbada, apurada pelo fisco, pois constatou o evento, a averbação com quantidade inferior ao das notas fiscais. Assim, não foram apresentadas quaisquer provas que pudessem comprovar de tal qual exigido na regulamentação as normas de exportação realizada. Também não há fundamento para a alegação de bis in idem, pois não foi comprovada tal circunstância. A instrução SRF 2894, disciplina o despacho aduaneiro das mercadorias destinadas à exportação, estabelece em seus artigos 46 e 51 algumas condições para a comprovação da efetiva exportação. Portanto, não havendo provável da exportação relativa aos valores questionados, no demonstrativo de folha 6, fica o contribuinte impedido de auferir do benefício de exoneração do tributo, se obrigando
ao recolhimento do imposto devido, como determina o artigo 445 do regulamento. Tendo em vista que a autora não trouxe aos autos elementos fáticos ou fundamentação jurídica capaz de ilidir a acusação, estando a infração devidamente caracterizada, portanto, procedente à acusação fiscal. Demais argumentos, juros eu estou afastando, multa também eu tô afastando, e, no caso, os fatos aqui são de janeiro a dezembro de 19, portanto, inaplicável a súmula 10 reformada, e aí eu estou efetivamente negando o provimento ao recurso. É assim que eu voto hoje, no dia 28, último dia de agosto, útil, né? E de sessão, copiando para passar para o sistema. Agradeço, doutor Eu Zulli. vou só dar uma mudada lá, para poder. Eu fiz duas correçõezinhas. Cadê o meu curso? Está aqui. Editar o relatório. Em debates, doutor Felipe, pela representação fiscal, alguma consideração? Bom dia, doutores. Não, nada, Bom dia. nada a destacar, por enquanto. Perfeito. Obrigado. Doutor Samuel, alguma consideração? Também não, presidente. Obrigado, doutor Geraldo. Também não tem nenhuma consideração, doutor Ito. Agradeço. Também vou acompanhar o voto do doutor Zulli, só aguardando aqui o registro. Desculpa, doutor Ito. O doutor Sim. Luiz Carlos, ele não vai fazer sustentação oral? Não, ele vai só acompanhar. Tá só E acompanhando. Então, tá não bom. vai estragar meu voto aqui. Eu tinha entendido que ele ia fazer sustentação oral. Então tá bom, obrigado. Não, eu achava que sim, mas ele vai só acompanhou mesmo. Não há questão em antecedentes. Conhecimento. Não provido. Apertadas todas as bolinhas, confirmei meu voto. Encerro aqui os debates e faço a verificação do quórum, pedindo aí aos colegas que confirmem a presença. Votação iniciada. Tive um outro processo que o contribuinte também alega a questão dos 18, e diz que é operação de cesta básica, mas espera um pouquinho, ele escapa de cesta básica, não é o caso deste processo. É um outro que eu fiz o voto essa semana. Mas é a mesma situação. Doutor Geraldo conseguiu localizar aí? Pronto, veio. Obrigado. Todos votaram. Encerro aqui a votação, prevalecendo aqui o voto do relator que conhece e não provê o recurso. Foi assim que votado. Agradeço ao doutor Luiz Carlos pela presença. Obrigado, doutor. Obrigado a todos. Boa sessão. Obrigado. Encerra esse julgamento. Obrigado. Passemos então ao auto de infração 5024, 367, Atacadão, relatoria do Dr. Zulli. Dr. Gabriel encontra os presentes. Dr. Gabriel, o senhor vai fazer sustentação oral nesse caso? Positivo, senhor presidente. Perfeito. Então, passo a palavra ao Dr. Zulli, só para contextualizar a acusação. Por favor, Zulli. Aqui é um recurso misto, tá? Eu vou ler as acusações, fazer um breve resumo do processo. Né? Deixou de escriturar nos meses de janeiro e dezembro de 18, nas datas especificadas no demonstrativo anexo, documentos modelo 55 relativos à entrada de mercadoria no estabelecimento comercial sem que haja sido encontrada, na época, já no período, todas elas, frações com substituição tributária,
deixou de escriturar janeiro e dezembro de 18 nas datas, também documentos relativos às saídas de mercadoria e operações não sujeitas ao pagamento de imposto. É uma forma. Tá? São só essas duas acusações. Efetivamente, aqui é também a substituição tributária. Efetivamente, a decisão manteve parcialmente o feito fiscal, tá? A contribuinte, na época, apresentou fundamentada defesa, tá? Argui a nulidade e a ausência de observância aos requisitos da legislação, extinção da cobrança referente aos meses de janeiro e outubro de 23, decadência das multas aplicadas, improcedência da diligência da multa e escrituração de entrada em razão da realizada na forma regular, escrituração, ausência de prejuízo ao erário, abusividade da multa, impossibilidade de cobrança de juros antes do segundo mês subsequente à autuação, impossibilidade de aplicação da multa sobre o valor atualizado das operações. Houve efetivamente a manifestação do fisco, houve diligência, o julgador determinou a diligência requerendo autuada a apresentação de planilha que demonstra de forma organizada e objetiva a alegada escrituração das notas fiscais auditadas, com o consequente trânsito do processo ao fiscal autante. Não ocorreu a diligência, tá? Ela teve um resultado positivo, no sentido de, ou seja, foi efetivamente realizada e, efetivamente, também a adesão de primeira instância julga parcialmente procedente o item 1, tá? E procedente o item 2. Recorreu de ofício, tá? Manifestação da representação fiscal em relação à decisão. Jeito. Enfim. Aqui da mesma forma, então, eu digo, aberto a oportunidade para sustentação oral e deixo de digitá-la excepcionalmente aos 28 de agosto de 25. Só vou acrescentar uma coisa aqui. Tá. Enquanto isso, doutor Gabriel, a palavra é sua, fica à vontade. Gravada e Perfeito, senhor presidente, muito obrigado. Cumprimento, desejo um bom dia. Cumprimento o ilustre relator, demais julgadores aqui presentes, representante da representação fiscal. Minha sustentação oral ela vai ser muito simples, até porque a discussão não envolve nenhuma questão de mérito complexa, não existe nenhuma tese envolvida. O atacadão, como bem dito pelo ilustre relator, foi autuado por não ter registrado notas fiscais de entrada e saída durante todo o período de 2018. A autuação é contra uma das suas lojas. Durante o período de elaboração da defesa, o atacadão constatou que houve um problema de cruzamento de informações entre as notas fiscais e a EFD, tá? Esse foi o objeto da defesa. Nós trouxemos uma amostragem na defesa de 3 notas de entrada e 3 notas de saída, demonstrando as páginas da FD em que elas foram registradas e requerendo, acima de tudo, a conversão do processo em diligência para que fosse analisada a documentação demonstrando o devido registro dessas notas fiscais que não teriam sido registradas. Em uma planilha inicial, além da amostragem da defesa, o atacadão juntou uma planilha em PDF, a relação número da nota fiscal, página da FD, tanto para notas de entradas como de saídas. A defesa foi recebida, o processo foi convertido em diligência, e a pedido do próprio fiscal autuante, nós juntamos uma manifestação com um link contendo a planilha em PDF que acompanha a defesa em Excel, para que o cruzamento das informações pudesse ser feito. Foram reapresentadas todas as notas fiscais e as FDs que também foram juntadas no auto de infração, para que o fiscal pudesse fazer a comparação e o link entre a nota fiscal e a página do registro do livro. E na manifestação, além das 3 notas que haviam sido, a amostragem de 3 notas que foi apresentada na defesa, nós trouxemos mais 60 notas fiscais, demonstrando como a comparação devia ser feita, o número da nota fiscal
e a página do livro FD em que ela teria sido registrada. Foi realizada a diligência, só que o agente fiscal atuante ele chegou a 3 conclusões. Ele acolheu a amostragem que foi apresentada na defesa, que, segundo ele, foram apresentadas de forma clara e objetiva. Ele ignorou as 60 notas fiscais que foram apresentadas junto com a planilha. Ele informa a delegacia de julgamento de que ele não estaria analisando nem a planilha em PDF, nem a planilha em Excel, porque seria de competência do órgão julgador analisar esses documentos. Em terceiro, ele reitera que todos os elementos necessários para o julgamento já estariam presentes e que não caberia a ele analisar a documentação, mas sim o julgador de primeira instância. Então, apesar da conversão em diligência, ele delega a competência para a Delegacia Tributária de Julgamento para que ela analise as planilhas em PDF e Excel, quando ele deveria ter analisado. O processo, então, chega à Delegacia Tributária de Julgamento e é proferida uma decisão que não mostra que existem indícios de que essa diligência não foi feita, existem evidências. E aqui eu peço Vênia para ler 2 trechos da decisão de primeira instância, que deixou muito claro isso. Parágrafo 32, o julgador diz o seguinte: todavia, por ocasião da manifestação fiscal, o auditor autuante esquivou-se de averiguar se as notas fiscais constam de fato registradas no livro fiscal. Aqui a gente não está falando de 200, 300 notas, nós estamos falando de mais de 10 mil notas fiscais, que não houve análise. Seguindo, parágrafo 34. No entanto, mais uma vez o auditor autuante negou-se a verificar a regularidade das escriturações controvertidas, declarando que, no mais, entendemos que a partir desse momento em que a acusação apresentou as suas provas com a peça inaugural e foi dada a oportunidade da autuada seguir manifestando-se, é de competência da Delegacia de Julgamento analisar a documentação fiscal. Ou seja, a própria decisão proferida pela Delegacia Tributária de Julgamento reconhece que a diligência realizada não cumpriu o seu papel. Só que ao invés de declarar a nulidade da diligência realizada, ela decidiu por julgar parcialmente procedente o auto de infração para acolher a amostragem que foi apresentada junto com a defesa. Então, os julgadores, a minha sustentação era muito direta no sentido de reiterar e reforçar o pedido para que seja determinada uma nova conversão em diligência, para que toda a documentação fiscal, para que o cruzamento entre as notas fiscais e o livro de registro sejam devidamente analisadas. Ainda que se constate ao final que parte das notas realmente não foi registrado, mas nós trouxemos em mais de uma oportunidade, inclusive numa planilha Excel super detalhada, indicando nota fiscal e o livro do registro de entrada e saída em que elas foram escrituradas. Então, além de todas as questões que já foram trazidas no recurso e nas contrarrazões para reconhecimento da nulidade do auto de infração ou o provimento do recurso ordinário, eu reitero aqui, reforço, como dito, o pedido para que seja convertido o processo em diligência, para que seja analisada a documentação fiscal e que a própria decisão de primeira instância reconheceu que o fiscal atuante não analisou. Me coloco à disposição para qualquer esclarecimento que se façam necessários. Agradeço, doutor Gabriel. Obrigado pela objetividade. Eu vou a palavra ao doutor Zuli. Então, aqui, inicialmente, eu analiso a questão. Eu estou conhecendo dos 2 recursos, tá, ofício e ordinário, e analiso as preliminares, tá? Preliminar de nulidade e de decadência. Quanto à nulidade, o argumento é interessado que o trabalho fiscal seria nulo, pois as notas fiscais estão corretamente escrituradas e assim não haveria comprovação de parte das infrações. Porém, observo dos autos que a alegação da autuada não procede, pois as folhas 39 e seguintes, e 2005 e seguintes, temos a IFD da autuada, onde temos demonstrado a falta de escrituração das notas fiscais item 1 e 2. Ademais, conforme bem salientou o ilustre julgador no tocante ao item 2, a interessada não trouxe aos autos qualquer prova de demonstração de escrituração das notas fiscais de saídas. Com relação ao item 1, a autuada juntou documentação que foi capaz de comprovar que parte das notas fiscais de entrada, objeto do AIM, estavam escrituradas corretamente à época, tanto que a própria representação fiscal, em seu parecer, optou com relação ao recurso de ofício, as folhas 39.229 e seguintes, por concordar com a exclusão
realizada pela autoridade julgadora. Cabe considerar também que a escrituração em momento posterior ao do início da ação fiscal não é capaz de afastar o lançamento de ofício por carecer de espontaneidade. Também no que diz respeito à alegação de não ter sido notificada previamente ao lançamento, ressaltamos que é dever do contribuinte manter sua escrita completa e segundo os ditames legais, não havendo de se falar em prazo prévio para correção, caracterizando infração à legislação a falta de registro per si. Portanto, não obstante, conforme folhas 39.133, a autuada foi notificada via DEC para prestar esclarecimentos em 5/12/22, quase um ano antes da ciência do presente AIM. Afasto de tal sorte a alegação de ocorrência de cerceamento de defesa. Não se refere à SRE 5123, de modo semelhante à Portaria CAT 115/2004, sobre a possibilidade do AIM deixar de ser lavrado, haja necessidade de que as condições previstas em seu artigo 1º sejam respeitadas cumulativamente. Assim sendo, ainda que esta análise seja de competência exclusiva da autoridade fiscal, em fase que procede à constituição do crédito tributário, no presente caso não houve atendimento às condições do inciso 3º, alíneas A e B do referido artigo. Ademais, os itens 5, 14 e 15 da manifestação fiscal de folhas 39.131 e seguintes, bem esclarece que ocorreu, sim, o descumprimento da notificação fiscal específica, bem como falta de registro de documentos fiscais, trouxe prejuízo ao fisco, notadamente dificultando o controle sobre as informações e operações realizadas, razão pela qual o AIM não poderia deixar de ser lançado. No mais, com relação à diligência realizada pela DTJ, ao fiscal autuante, como bem foi pontuado pela fiscalização, as provas devem ser apresentadas com a defesa, salvo por motivo de força maior ou ocorrência de fato superveniente. No caso, não houve qualquer comprovação de que, por força maior a ocorrência do fato superveniente, não pôde apresentar prova justamente com sua defesa de folhas 39.093 e seguinte. De tal sorte, afasto o argumento. Quanto à arguição de decadência efetuada pelo interessado, os fatos geradores ocorreram até 6/11/18, por se relacionarem infrações por descumprimento de obrigação acessória. O prazo decadencial a ser aplicado é o disposto no 173, não há homologação, né? O direito da fazenda a constituir o crédito tributário se extingue após 5 anos constados do direito primeiro dia útil do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, referida a forma de entender, encontra-se ainda com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial número 3 de Santa Catarina e também do Rio Grande do Norte. E aqui eu transfiro tributário e tal, faço referência aí de argumentos relativos, prazo de decadência, artigo 173, tá, me refiro, não vou cansar com isso, lembra que Humberto Martins está aqui, foi o relator. Assim é que o direito à fazenda de constituir o crédito tributário extingue-se somente após 5 anos constados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado com relação aos itens 1 e 2. O início do prazo decadencial, nos termos do artigo 173, inciso 1º do CTN, teve início 1/1/19, se encerrando em 31/12/23, data posterior à ciência do autuado da lavratura do REI. Afasta o argumento. Tá? Passo, então, ao exame do mérito. Tá? Transcrevo para contextualizar os itens e digo que, em relação ao recurso de ofício, já sou raso nisso. Tendo em vista a decisão recorrida a própria manifestação da RF, e considerando o conteúdo do processo, sem maiores delongas, conheço do R ofício e a ele nego o provimento. Quanto ao recurso ordinário, porque para mim está clara, a decisão também é clara, tudo.
tal recurso, é claro, eu estou acolhendo a decisão recorrida. Quanto ao RO, na mesma forma que o R de ofício, estão presentes pressupostos da necessidade de conhecimento. Conheço do recurso da norma, mas examinar as preliminares de nulidade e decadência. No que se refere ao mérito, uma vez observado o conteúdo dos autos, no tocante ao mérito, a decisão recorrida correta perfeitamente tirada, tratando-se de infração por descumprimento de obrigação acessória, se converte em obrigação principal no artigo, forma do artigo 113 do CTN. Nesse sentido, a verificação da não escrituração de notas fiscais de entrada e de notas fiscais de saída, sem imposto por parte da autuada à época do pedido de ressarcimento de ICMS, configurou a infração à legislação tributária, sendo atividade vinculada ao lançamento de ofício por parte da fiscalização. Assim, conforme consta da decisão recorrida, observe que o julgador, no tocante ao item 2, as provas dos autos são suficientes, não tendo a autuada trazido qualquer qualquer, né, qualquer elemento, faltou elemento aqui, qualquer elemento que afastasse agente fiscal. Temos, portanto, que as provas das folhas 2005 e seguintes são suficientes. Veja no exemplo do processo, no exame do processo, que especificamente quanto ao item 1, a autuada juntou e demonstrou apenas parte da escrituração que foi realizada corretamente, como consta dos autos a saber, item 53. E aí ele diz, de forma didática, segue as conclusões obtidas a partir da análise detalhada na planilha, não vou ler todos. Cabe notar que as notas fiscais tais e tais, tá? As folhas 39.160 e 162, referidas às notas, são as mesmas notas fiscais elencadas na tabela do item 10 da petição, onde se encontram as chaves de acesso das respectivas notas fiscais de retorno e devolução emitida pelos próprios fornecedores. Destarte, como pode ser visto da coluna Consulta Pública de Nota Fiscal Eletrônica no site da Cefaz, é possível verificar que essas notas fiscais referem-se, em sua grande maioria, a operações de retorno de vasilhames e pallet, uma vez pequena parte de operações de devolução de mercadorias. Consta na decisão a citação de 2 exemplos, e eu falo eles aqui. Emitida por Urbano Agroindustrial. Referido documento refere-se a retorno de vasilhame. E a outra também emitida por JBS, na mesma forma. Muito bem, em relação à operação com vasilhames Pallet, o procedimento adotado não encontra amparo legal na legislação. Destarte, nesse sentido, na condição de contribuinte de ICMS, caberia ao autuado escriturar regularmente essas notas fiscais de remessa de vasilhames pelos fornecedores, assim como era seu dever emitir notas fiscais para o retorno do vasilhame pálido aos remetentes. A resposta da consulta 28713 de 23 não deixa qualquer margem de dúvidas sobre a referida circunstância. Eu transcrevo a consulta, tá? Não vou ler. Ela foi disponibilizada em 14 de 1 de 19. Retorno, uma outra aqui, tá? Da mesma forma, por haver a necessidade de equilíbrio, aliás, vou voltar um parágrafo. Tanto a remessa quanto o retorno de vasilhames, recipientes ou embalagens, inclusive sacaria, devem ser devidamente escrituradas pelo remetente e destinatário. Da mesma forma, por haver a necessidade de equilíbrio na escrituração e movimentação de referidas mercadorias, nas operações de devolução de mercadorias, não há comprovação de qualquer que realmente os produtos não chegaram a ingressar no estabelecimento do autuado, pelo contrário. Assim, conforme os documentos constantes do processo, fica evidenciado que, segundo as notas fiscais tais e tais, a devolução só ocorreu alguns dias após a realização da operação de venda, efetuando ainda a análise do conjunto de notas fiscais de vendas emitidas pelos fornecedores e ter sido regularmente escrituradas pelo autuado, bem como era seu dever emitir notas fiscais para a devolução das mercadorias aos remetentes. Nesse sentido, mais uma vez, busco socorro no entendimento exarado pela consulta tributária número 26.680-MI de 23. E eu transcrevo aqui. Não vou ler. A consulta é disponibilizada.
Portanto, caberia interessado que não se concretizou, quando notificado durante a fase de fiscalização, ter prestado declaração formal ao fisco acerca da justificativa para que, se necessário fosse, expedir o pedido de verificação fiscal junto aos fornecedores, substituindo o devido esclarecimento, lavrado em auto administrativo dotado de presunção de adversário de dignidade, com inábil para ilidir a acusação fiscal. Examinando ainda os autos juntados ao processo, mais precisamente as notas fiscais tais, pelas 39, 162 até 169, no que se refere a essas notas fiscais, não houve indicação da chave de acesso para as respectivas notas de retorno e devolução posteriormente emitidas pelo fornecedor. Ou seja, a justificativa apresentada pelo contribuinte para deixar de escriturar tais notas fiscais carece por completo de comprovação e não se justifica os itens e não tem fundamento. Portanto, não há que cogitar na exclusão das notas fiscais tais, demonstrativa anexo 1, nota fiscal eletrônica declarada corretamente na EFD na página. No que se refere a notas fiscais que eu também cito aqui, folhas 39 mil e tanto, referidas notas estão listadas na tabela 7 da petição que indica as supostas datas de escrituração, contudo em períodos de referência 19 ou 20. Ainda não observo que, segundo a norma vigente, os registros de registro de entradas devem ser feitos em ordem cronológica nas datas de entrada efetivas de mercadoria do estabelecimento e a escrituração do livro deve ser encerrada no último dia do período de apuração, segundo o artigo 214, parágrafo 2º e 7º do regulamento. No caso da falta de registro de notas fiscais no período próprio, deve ser providenciada a retificação da IFD, nesse caso, de referência nos termos do artigo 15 da Portaria 447 de 2009. Mais uma vez, eu me socorro a uma outra consulta aqui, a 27014 de 23, tá? Que eu transcrevo. Não vou ler 7777. Chega aqui. Ainda não observo do exame que a acusação fiscal reporta-se justamente à falta de escrituração nos meses de janeiro e dezembro de 18, relativas a entradas em mercadoria e estabelecimento, quando já escrituradas as operações do período. Assim, no que tange as notas fiscais aqui tratadas, a infração resta perfeitamente configurada. Aliás, nesse ponto, a interessada sequer comprova que, mesmo de forma irregular, essas notas fiscais estão escrituradas no período de referência indicado na tabela 7 da petição, uma vez que se segue anexado aos autos somente o livro de entrada dos períodos de apuração de 18. Quanto às notas fiscais tais, constantes demonstrativo anexo 1, declarada corretamente na IFD 74, tá? Quanto a essas notas fiscais, foram verificadas duas situações. Ainda algumas das notas fiscais constam escrituradas em período de 18, porém totalmente distintos dos respectivos períodos de referência e que realizadas as operações. Outras notas fiscais não estão escrituradas em qualquer período de apuração de 18 e sequer a comprovação de que tenham sido irregularmente escrituradas em períodos de anos subsequentes. Nota fiscal tal, plural, indústria gráfica, emitida em 19/2 de 18, em nota fiscal número tal, em nome de Senatur Transportes de Cargas, emitida em 6/4 de 18, nota fiscal Daitri Editora Gráfica, emitida em 11/6, tá? Zecode Technology, emitida em 3/9 de 18, Perfeito Alimentos, emitida em 23/10 de 18. Destaque, cabe observar ainda algumas coisas, pois, no caso aplicável, tendo em vista que as notas fiscais eletrônicas devem ser escrituradas no período próprio, em ordem cronológica das entradas efetivas das mercadorias no estabelecimento. Com efeito, veja-se a redação do artigo 214 do regulamento, que diz: o livro de entrada modelo 1 ou 1A destina-se à escrituração na entrada a qualquer título de mercadoria, estabelecimento de serviço tomado com alteração portaria CAT, tal, sendo também escriturados os documentos fiscais relativos à aquisição de mercadorias que não transitar pelo estabelecimento, e aqui ele traz todas as regras, eu transcrevi a íntegra da norma. Assim, as regras básicas fixadas na norma correspondente
a forma de escrituração e obrigatoriamente, pois o verbo é deve serem escriturados na forma como determina o legislador. Parágrafo 1º, transcrevo, 2º, 3º, tá? Assim não há de se considerar, deixando de ler, assim não há de se considerar a possibilidade de escrituração a destempo, o que não é a hipótese aqui estudada. De acordo com o artigo 214, parágrafo 2º do regulamento, os registros referentes à escrituração de entrada de mercado no estabelecimento serão feitos por operação em ordem cronológica das efetivas entradas das mercadorias no estabelecimento. Como pode-se depreender do parágrafo 2º do artigo, né, combinado com o parágrafo 1º, ambos do 214, apenas no caso de aquisição de mercadorias que não irá transitar no estabelecimento adquirente, é que os registros da entrada deverão ser realizados conforme a data da aquisição das mercadorias ou desembaixo aduaneiro. Ainda no caso da entrada em mercadoria tenha sido no mês X e o documento não foi escriturado, isso deve ser escriturado o mais breve possível, dentro do período de apuração em que foi percebido, mesmo que fora do prazo. Sendo assim, a escrituração de documentos fiscais temporâneos, nos termos do artigo 65, devem ser acostadas as causas determinantes da escrituração extemporânea na coluna Observações do livro de registro de entrada, não foram. Assim é clara, deixou de escriturar na acusação no mês de janeiro a dezembro de 18, nas datas, documentos e tais, relativos à entrada em mercado no estabelecimento comercial, assim que haja se encontrado escriturados na operação do período, valor, número tal. Tá, e a exigência. Assim é que, quanto à nota fiscal 536 a 30.096 também as mantenho para os devidos efeitos, a saber, notas fiscais com sendo demonstrativo anexo 1. A nota fiscal foi declarada com todos os valores corretamente, porém sem a chave de acesso na página. A nota fiscal tal que eu cito aqui são as 3 notas indicadas na lista da tabela 7 da petição. Referidas notas fiscais enquanto os regulamentos citados nos respectivos períodos de referência, cuja decisão recorrida assim considerou parcialmente procedente, e tem um, tá? E ele fala expressamente nas notas, deixo de ler porque está na decisão. Tabela e tal, estranho da decisão, recurso de ofício, aí ele nega o provimento. Ainda cabe considerar a exclusão da nota fiscal 1376699 e tais, mais algumas outras, foi declarada com todos os valores corretamente, porém sem chave de acesso. A nota fiscal total, essas notas fiscais também estão escrituradas de modo regular nos respectivos períodos de referência. Ainda não há como considerar, considerar para efeitos deste processo o argumento de que parte interessada no sentido de que existem, o argumento da parte interessada, no sentido que existem outras centenas de notas fiscais que foram emitidas de forma avulsa, devidamente autorizada pela Secretaria da Fazenda, a razão pela qual as chaves de acesso não foram localizadas pela fiscalização dos livros de entrada na legislação paulista, sequer a previsão para emissão de nota fiscal avulsa. Ainda com relação às notas fiscais de entrada referente aos vasilhames, o procedimento adotado pela autora foi incorreto, pois ela deveria ter, né, quem foi recorrente, deveria ter escriturado as notas fiscais de entrada e posteriormente emitido notas fiscais de saída sem destaque no imposto, ainda poderia ter obedecido o artigo 131 do regulamento e, de mesmo modo, ter escriturado as notas fiscais de entrada. Ainda também, né, no que se refere às mercadorias supostamente devolvidas, como bem apontou o ilustre julgador, o procedimento adotado foi contrário à legislação. No caso de devolução, eu digo aqui, no caso de devolução, a recusa deve ser anterior à data da entrada, devendo o contribuinte que receber a mercadoria em retorno arquivar a primeira via de nota fiscal que acompanha a mercadoria com essa informação nos termos do artigo 453, inciso 2º, parágrafo único do regulamento. Porém, no caso, esse procedimento não ocorreu. E, na verdade, para várias notas fiscais, sob a alegação do autor, informou recusa dias após a entrada na mercadoria. Nesse caso, não haveria ter sido escriturado em 18 de 3 de 19.
a livre registro de entrada, as notas fiscais em caso de devolução, a posteriores emitida na nota fiscal de saída com a natureza de devolução. Transcrevo 453, inciso 1º, inciso 2º. Quanto às notas fiscais número tais, estão listadas na tabela item 7 da petição, que indica as supostas datas de emissão, aliás, de escrituração da nota fiscal na EFD, contudo em períodos de referência de 19 e 20. Note-se que, como bem pontuou a decisão autuada, sequer comprovam que o mesmo foram de forma irregular. Essas notas estão escrituradas nos períodos de referência indicados na tabela, onde constam junto aos autos o livre registro de entrada dos períodos de apuração de 18. Assim, não há prova efetiva da alegação de argumentação. Lembre-se ainda que a escrituração fora de ordem cronológica, no caso, deve atender à regra contida no artigo 15 da Portaria 447 de 2009, indicando não a escrituração a qualquer tempo mais, via retificação da FD com autorização da Cefaz, se necessária. Prosseguindo nesse exame, no que diz respeito às notas fiscais número tais e tais, temos que parte foi escriturada fora de ordem cronológica, ainda que em 2018. A parte não foi escriturada em 2018, não havendo prova de que tenham sido escriturados em outro período. Tratando-se, assim como se fosse o caso de escrituração a destempo, deve ser feita a retificação, restando correta a exigência fiscal. Quanto às chamadas notas fiscais avulsas, que foram corretamente escrituradas, não há base legal para esse documento, não havendo que se falar em exclusão dessas notas fiscais no lançamento de ofício. Ainda temos que, em sendo obrigação do contribuinte a manutenção de sua EFD, para quem não sabe, é escrituração fiscal digital, de acordo com o que determina a legislação autuada, não foi capaz de ilidir o trabalho fiscal, salvo para as notas fiscais de objeto do processo parecerem recurso de ofício, restando acertada a lição proferida em primeira instância, a qual nesta parte mantenho. Nesse sentido, portanto, mantenho o remanescente das acusações conforme decidido em primeira instância, motivo pelo qual, nesta parte, com este recurso ordinário, e a ele nego provimento. Na verdade, aqui eu estou mantendo a decisão do recurso ordinário. Demais argumentos é multa, pedido de recapitulação. Não vejo fundamento para o acolhimento de seu pedido de recapitulação na multa, pois esta está conforme os autos, perfeitamente caracterizada. Basta ver a infração à acusação, mesmo porque as provas dos autos são suficientes a demonstrar a infração cometida, não importando o que ocorreu no período de restituição do ICMS-ST. Assim, a auto de infração para formalizar a exigência da multa, em razão da falta de escrituração dos documentos relativos à entrada e saída de mercadoria do estabelecimento da recorrente. Assim, comprovada a materialidade da infração praticada pela autuada, não há por que isentar a autuada da penalidade legalmente prevista, sob pena de ter infringido princípios constitucionais da isonomia, da legalidade, da equidade, da capacidade contributiva e da proporcionalidade. Afasta os argumentos relativos à multa, inclusive a arguição de decadência examinada em preliminar. Diz ainda a representação fiscal, aliás, no item 38 de seu parecer, que, portanto, não haveria autuada fugir da sua responsabilidade tributária, consequências obrigacional que surgiu em face do descumprimento do dever legal, deve reparar os efeitos prejudiciais causados para a prática da infração. Houve, sim, patente prejuízo para a fiscalização, representação fiscal. Ademais, ainda estou transcrevendo, quanto adiante da chamada penalidade por infração à legislação tributária e não diante do tributo devido, a subção do conceito de fato praticado pelo contribuinte ao conceito da norma que descreve a conduta infracional é que deu aso à aplicação da penalidade. Afasto. Sobre a atualização do valor da multa, parágrafo 9 do artigo 85, em verbis, tá? Eu digo aqui que eu estou transcrevendo os respectivos artigos, não vou cansá-lo com essas, né? Afasto os argumentos da interessada. Quanto à atualização do valor básico para cálculo da multa, não se confunde com a incidência de juros mora sobre o montante da multa, tá? Eu também estou lembrando a lei. Importante no caso sanitário, relevante ainda é apontar que tanto a utilização do valor básico da multa
e o seu cálculo quanto à incidência dos juros de mora sobre o montante da multa aplicada, conforme se observa no parágrafo 9º do artigo 85 da lei, alterados pela Lei 13.918, súmula 13, é a legítima atualização do valor base, não estou aplicando a súmula 13. Do pedido de diligência, desde logo afasto, tá? E aí eu digo, interessado nesse recurso ordinário, transcrevo aqui o item 62, 63, 64, a sua vez, a representação fiscal, em seu parecer, diz, item 35, por fim, quanto ao pedido de diligência, teremos que se trata de ato discricionário da autoridade quanto a entenda necessário esclarecimento. No caso presente, temos que as provas trazidas pelo autor em sua petição foram apreciadas e objetivamente analisadas. No caso, porém, cabe ressaltar que a realização da diligência, digo eu, tá? Na forma do artigo 85, tá? Aí eu tenho um entendimento, acho que todos da Câmara conhecem, né? Que dispõe sobre o processo administrativo tributário, assim é que, diante de fato material probatório costado no processo pelo fisco que comprova a ocorrência irregular e praticado pelo processo, entendemos ser totalmente mantém o feito, tá? Entendemos ser totalmente descabível, esqueci. Mantenho o feito. De outra banda, não obstante o requerimento da parte interessada, quanto a necessidade de diligência, no caso, considerando o livre convencimento e o próprio artigo 371 do CPC e artigo 26 da nossa lei, que o transfer de convencimento revela uma das fases do processo, onde o julgador, ao não estar devidamente convencido, por exemplo, sobre fatos, provas, poderá então buscar referido convencimento mediante a realização de diligência. Neste sentido, aqui na forma do artigo 25 da mesma norma processual administrativa, o julgador poderá, para esclarecer fatos, provas, circunstâncias, determinar a realização de diligência. Transcrevo. Nesse sentido, antes de mais nada, cabe considerar o livre convencimento. Eu falo sobre o livre convencimento, o 171 e o 131 do CPC, e eu digo que é o livre de convencimento motivado, tá? Eu desço a conceituação que eu tenho sobre isso, e digo que não vejo seja o caso dos autos. Está muito bem esclarecido no processo, tá? Tudo aquilo que aconteceu e que, aliás, foi exposto também em situação e em sustentação oral. E ainda lembro o artigo 375 do CPC e o 373 que eu transcrevo, tá? Então, eu estou afastando do pedido de diligência. Prejuízo ao fisco, em poucas palavras, existe sim prejuízo ao fisco, iniciando-se pela impossibilidade de seu controle, mesmo porque trata-se de escrituração eletrônica, e a ausência de escrituração implica na impossibilidade de efetuar comparações e checagem. No caso, fica evidente que a falta de registro de documentos fiscais traz prejuízo ao fisco, notoriamente dificultando o controle sobre as operações realizadas, razão pela qual aí não poderá deixar de ser lavrado. E aqui eu explico exatamente isso, né? Fico pensando o seguinte: se eu tenho tudo eletrônico, se eu tenho EFD, as notas que foram emitidas, tá, tudo isso funciona em conjunto. Existem situações que a escrituração prejudica o fisco e outras prejudica o próprio contribuinte. Imagina uma nota fiscal que não foi lançada no EFD de entrada e que ele tenha crédito. Como é que fica o contribuinte? Tá? Ele não vai ter direito ao exercício desse crédito porque ele não está lá. Agora, pior ainda com a GIA eletrônica, aquela que é feita automaticamente pelo fisco, tá? Porque houve a eliminação da GIA. Então, há prejuízo, ele é evidente. Os atos são todos concatenados, a escrituração é toda concatenada. Então, efetivamente, há prejuízo. Multa confiscatória, eu não vou falar muito dela, estou mantendo a interpretação do conteúdo do processo, tá? E aí eu digo, né, considerando fatos, provas dadas, eu nego o provimento para manter intacta a adesão recorrida em relação ao recurso de ofício. Nego o provimento para manter intacta a adesão recorrida em relação ao recurso do ordinário. Data de hoje, 28 de agosto de 1925. É assim que eu prefiro o meu voto. Dúvidas, eu tento responder. Agradeço, Dr. Zulli. Em debates, eu vou só lançar aqui uma preferência. Na verdade, eu vou concordar com o voto do Dr. Zulli, mas é só para fazer uma correção de curso aqui da narrativa.
porque Cadê o meu amigo aqui? contribuinte ele cita exemplificativamente no corpo do recurso ordinário duas notas que teriam sido escrituradas e, nas palavras do contribuinte, não foram consideradas pela fiscalização, não foram acolhidas pela decisão recorrida e que comprovam o correto registro das operações. Isso está às folhas 39.254. Pois bem, uma dessas notas, a de 13.082.32329, tal documento ele consta de fato na planilha fiscal do item 1, ou seja, objeto de autuação. E as folhas 215 do livro registro de entrada, esse documento ele foi escriturado no mês correto. Então, está tudo correto. Mas essa nota fiscal ela foi excluída pela decisão recorrida, né, conforme determinado por ela e planilhado as folhas 39.216. Essa nota está lá nessa planilha, juntamente com outras diversas notas. Aqui consignou a decisão recorrida que ficam excluídas do demonstrativo anexo 1 as notas fiscais relacionadas na tabela apresentada no parágrafo 85 desta decisão. E essa nota está lá. O que provavelmente aconteceu aqui foi um erro de redação, um erro de escrita, porque quando se refere a essas notas, a decisão ela escreve que se exclui as notas de número começa com um 4, né? Tipo, a partir dessas notas de 1.400 e alguma coisa. E quando faz a planilha, vê-se que, na verdade, as notas começam com o número 13. Então, na verdade, foi só um erro de escrita, em que dá a impressão que ela está excluindo menos notas do que ela, na verdade, está. Mas o que diz o parágrafo 85 do voto dela, que é uma planilha, consta todas as notas que ela está excluindo. E nelas constam muito mais do que ela escreve, né? Então, estou dizendo nada a se deferir, portanto. Quanto à outra nota, 6183299, ela consta da planilha fiscal, é um documento emitido em 17 de março de 2018 e, portanto, deveria ser escriturado no livro registro de entrada de março de 2018. Entretanto, conforme o registro de folhas 1691, tal documento só foi escriturado em 11 de 2018 e, portanto, fora do período correto. No ponto, já cito aqui resposta constitutributária com relação a essa ideia de que deve ser escriturado no mês de referência, se não fez, deveria ter sido retificada a FD, não tem o que se corrigir aqui. Aliás, no mesmo livro registro de entrada, assim, nas mesmas folhas, 1691, que é o livro de novembro de 2018, lá indica terem sido escriturados documentos de janeiro, de março, de abril, de julho e de outubro de 2018. Ou seja, a recorrente reiteradamente escritura-os fora do período, o que não afasta a penalização imposta, não bastando essa mera escrituração e sim escrituração no período correto, né? E eu estou dizendo aqui, corroborando com o voto do Dr. Zulli, que eu entendo não ser o caso de conversão em diligência, pois, né, estou aqui transcrevendo uma passagem do doutor Antônio Augusto Pereira de Carvalho, que diz, né, que o julgador ele não é patrão do contribuinte, nem assistente técnico, pontuando aqui eu que a recorrente deveria ter planilhado uma a uma as notas que reputa estar escriturada, não podendo fazê-lo por amostragens muito pequenas, né? A 2, a inconsistência argumentativa, vez que afirma que a exigência da multa por essa ausência de escrituração é totalmente subsistente, vez que todos os registros foram regularmente realizados, fecho aspas, mas numa própria planilha que apresentou em fase de defesa, admite que para outras razões algumas não teriam sido escrituradas, ou seja, foram ou não foram escrituradas, né? A 3, a infimidade da amostragem trazida no corpo do recurso ordinário, que é essa que eu cito, duas notas,
num universo de milhares de notas, e dessas duas notas apenas uma estava corretamente escriturada, e ela já foi excluída pela decisão recorrida, enuncia que a pretensão da recorrente acaba sendo frágil, e repita-se, caberia a ela demonstrar com mais vigor essa ilegitimidade do lançamento de ofício. E, por fim, a decisão recorrida, cumprindo com seu ônus judicante, nada obstante a aparente negativa, negativa de colaboração do AFRE, promoveu um trabalho acurado, identificando as notas que foram escrituradas no modo e tempo legais e determinou sua exclusão, conforme eu repito, né, a planilha contida no parágrafo 85 do voto dela. Cabendo à recorrente suas razões recursais, apontar explicitamente quais notas ainda deveriam ter sido excluídas e não foram, o que não aconteceu aqui. Então, embora o AFR tenha se, digamos, negado a cumprir com o seu ônus, fato é que após uma admoestação, né, uma bronca do julgador Acó, o julgador ele analisou tudo, né? Então ele cumpriu com esse ônus aí e ele analisou tudo. Então não haveria por que fazer diligência para isso. Então, na verdade, eu só estou pontuando essa questão porque para se incorrer aí num erro de percepção é facinho, e eu estou tentando evitar com esse voto aqui que essa questão se perdure, né? Então, tô lançando o voto. Doutor Felipe, alguma consideração? Nenhum, doutor. Agradeço. Doutor Samuel? Sem considerações, presidente. Doutor Geraldo? Eu cumprimento o doutor Súlio pelo voto e também os comentários do doutor Ítalo, nosso presidente. De fato, o julgador Acó, ele analisou o que o doutor Gabriel pontuou e, dando uma resposta também, complemento, o link que o senhor junta na resposta à diligência, como bem pontua a defesa, ele não está previsto na nossa legislação do contencioso, e por vários motivos, dentre deles a segurança, e o próprio julgador escreve que em momentos futuros pode até não ser acessado, o que, pela minha surpresa, até ao clicá-lo, ele não se encontra disponível no momento. Então, nos termos do artigo 86 do decreto contencioso administrativo, o senhor ou o patrono na época deveria ter juntado essas planilhas de forma objetiva e clara, contestando a autuação, indicando as páginas de qual poderia ter sido escriturado, conforme o senhor fez em algumas notas, e que foram, como bem dito pelo voto do Dr. Zuli e pelo Dr. Ítalo, devidamente retirados. Então, eu acompanho o voto do Dr. Zuli. Perfeito. Então, promovo aqui o encerramento dos debates e faço a verificação do quórum. Votação iniciada. O senhor lançou um voto de preferência, doutor Ítalo? Toda essa menção aqui que eu fiz é o que está transcrito nesse voto de preferência que eu optei por registrar, tá? Mas, na verdade, eu acompanhando todas as considerações do Dr. Zuli. O senhor acompanhou e apenas acrescentou tudo que o senhor disse aqui, é isso, né? Exatamente. Para deixar registrado, tá? Então, muito bem pontuado, obrigado. Então, nesse caso, eu posso acompanhar o voto de preferência, né? Pode, tranquilamente. Pode. Na verdade, o voto de preferência, ele soma, né? Porque eu incorporo as razões recursais. Então, pode, Eu vou sem acompanhar. problema. Ok. É que eu tinha dito que ia acompanhar o doutor Túlio, que também acompanho, mas já com um complemento, então eu vou por aqui. Eu ia até fazer uma preferência dizendo que eu incorporava as razões de preferência do Dr. Ítalo, mas Eu encerro aqui a votação.
prevaleceu o entendimento de conhecer de ambos os recursos e negar a ambos provimento. Foi assim que votado. Agradeço ao Dr. Gabriel pela presença. Obrigado, doutor. Eu que agradeço a Obrigado. todos, desejo um bom dia, bom trabalho. Parabéns Obrigado. pela sustentação oral. Bom final de semana. Até a próxima. Obrigado igualmente, doutor Zuli. Voto registrado. Encerro aqui esse julgamento e passo ao processo 450.147, Carta Plástica Brasil Eireli, relator é Dr. Samuel. Não há sustentação oral. Então, Dr. Samuel, fica à vontade aí para leitura do voto. Obrigado, presidente. Eu já estou disponibilizando o voto. É um retorno de diligência que foi proposta por esta Câmara, na mesma composição, salvo o doutor Geraldo e também a presença do doutor Felipe. Salvo engano, acho que era o doutor Tiago, representante Era o fiscal à Thiago. época, né? Então já estou disponibilizando. Já está disponibilizado? Então, trata-se de retorno de diligência proposta por esta Câmara, tendo como objetivo a obtenção de informações acerca da ocorrência ou não da indisponibilidade do sistema EPAT em 24/4/2023, tal como alegado pela autuada, e se houve protocolo de outras petições eletrônicas realizadas no referidamente próximo ao horário em que a autuada tentou efetuar o protocolo de sua defesa. O contexto é que a autuada sustenta que, quando da realização do protocolo da defesa, no prazo fatal, né, o EPAT estava indisponível e ela não conseguiu protocolar a defesa. E aí o fez enviando, salvo engano, para o posto fiscal e dizendo que tinha tido uma indisponibilidade no sistema, inclusive colando fotos do que ela sustenta como seria essa indisponibilidade. A defesa não foi conhecida, ela foi entendida como protocolada extemporaneamente. O contribuinte insistiu em interpôs o recurso ordinário e o processo veio para nossa análise. E diante dessa discussão, naquela oportunidade, eu como relator, eu propus a conversão de julgamento em diligência, justamente porque a gente não tinha outras informações que pudessem evidenciar a ocorrência ou não da indisponibilidade do sistema. O contribuinte traz essas fotos do que seria a tal indisponibilidade, e aí sem fazer qualquer juízo de avaliação dessas fotos, né, se ele utilizou o navegador errado ou se realmente o sistema estava indisponível, a gente entendeu por bem converter o julgamento em diligência para a DTI para que ela se manifestasse. Olha, naquela data, próximo àquele horário, teve algum registro de indisponibilidade do sistema? E outra, poderia informar se, próximo àquele horário, outros contribuintes, outras peças processuais foram protocoladas no sistema EPAT? Isso tudo como forma de evidenciar se essa indisponibilidade teria de fato ocorrido ou não e impedido o contribuinte de realizar regularmente o protocolo, né? Então foi nesse contexto. O processo foi convertido em diligência, foi até a DTI e, ou em resposta, em atendimento a essa diligência, a DTI informou, olha, a equipe técnica não encontrou registros de ocorrências relevantes que pudessem ter evitado a realização de protocolo naquela data, e aí traz uma tabela cumprindo, né, em partes, cumprindo a princípio a segunda parte da diligência, quanto à informação de outros protocolos. Ocorre que, quando vem aos autos essa tabela, com os protocolos que teriam sido realizados, ao invés de ter, pelo menos, informado ali na data, nessa tabela, o dia 24/4/23, que foi o dia da apresentação, da tentativa da apresentação da defesa, consta na tabela registros que teriam sido feitos em 24/4/24 e não em 23. Então, com efeito, eu estou entendendo que esses protocolos
apresentados pela DTI não atendem ao quanto requerido na aludida diligência. Então, dito isto, reputa-se necessário converter novamente o presente julgamento em diligência para que o ilustre diretor da DTI informe se há protocolos de outras petições eletrônicas realizadas próximo ao horário em que a autuada tentou realizar o protocolo de sua defesa, em 24/4/23, e não em 24/4/24, conforme constou as folhas. Essa inconsistência, esse equívoco, é inclusive apontado pela própria representação fiscal. E há até um ponto lá na representação fiscal, nessa manifestação, dizendo, olha, tudo bem, considera-se que a data está errada, mas fato é que a defesa não foi admitida. Isso é verdade, eu não me furto a essa informação. E aqui, assim, até assim, a gente poderia estender e falar, olha, mas será até que o contencioso teria sido instaurado? Mas fato é que a gente tem um recurso aqui interposto, né? O contencioso aparentemente foi instaurado e eu convalidar essa nulidade, esse vício aqui do atendimento à diligência e falar, bom, vamos enfrentar logo essa questão e analisar sob essa ótica se foi instaurado ou não, eu estaria desprestigiando a diligência anterior. Então, acho que para manter a coerência e também chegamos até esse ponto, infelizmente, esse caso demorou bastante, né? Ele foi convertido em diligência lá em abril de 2024, imaginava que seria muito mais célere, muito mais rápido, mas fato é que a gente tem agora essa informação que não corresponde exatamente com a data da tentativa do protocolo de defesa, e se a gente superar isso e avançar, eu acho que o caso vai ficando mais quadrado, né? Então, infelizmente, eu não vejo outra saída senão reforçar aqui a diligência, então propor nova diligência para que nessa parte daquilo que foi atendido conste a informação correta. E aí a gente arredonda esse caso e numa próxima ocasião enfrentar, e aí sim, se o contencioso foi ou não instaurado, a gente tem um recurso aqui ou não. Então essa é a minha proposta. Perfeito. Agradeço pela leitura do voto, pelos esclarecimentos muito objetivos em debates. Dr. Felipe, alguma consideração? Olá, doutor, bom dia. Nada a acrescentar. De fato, realmente, a diligência anterior, ela teve esse erro, né? Enfim, e converter em diligência novamente seria no sentido de não prestigiar, de fato, um retorno, um cumprimento equivocado da diligência, talvez, né? Mas nada a Perfeito. acrescentar em relação. Dr. Zulli? Sem comentários, a não ser o seguinte, que se eventualmente nós prosseguimos nessa análise, nós vamos criar um hiato, uma situação insustentável, porque como é que nós vamos fazer? Ou nós vamos analisar, nós vamos entender que ela é tempestiva, vamos devolver para a primeira instância. Na verdade, primeiro tem que se efetivamente analisar essa situação, ver ela é, afinal, tempestiva ou não? Tem razão o julgador ou não? Então, eu vou concordar com o refazimento da diligência, infelizmente. Perfeito. Dr. Geraldo? Eu cumprimento o Dr. Samuel pela brevidade e sinteticidade aí de todo o auto. Eu confesso que, numa estudada do processo, eu não tinha percebido esse detalhe do Samuel. Então, eu cumprimento, que é um jogo de números, né? O correto seria 24 de março de 23, e apareceu um 24 no final ali, que eu não tinha nem observado. E concordo totalmente com os colegas. Perfeito. Pela realização de uma nova diligência, porque houve ali um equívoco ali, e agora quem está nesse caminho tem que ter essa resposta correta, né? Com certeza. Concordo também com a diligência. Da forma como foi realizado, por esse erro, esse equívoco aí no cumprimento, acaba reforçando a narrativa do contribuinte, né? A gente fica sem resposta e acaba fortalecendo essa narrativa que a gente não sabe se procede ou não procede. Então, hoje a gente tem mais dúvida do que certeza, né? Então, vamos pela diligência, sim. Estou encerrando aqui os debates, fazendo a verificação do quórum, pedindo aí que se confirme a presença.
Todos confirmaram em votação. Encerra a votação, prevalecendo aqui o voto do Dr. Samuel, convertendo o processo em diligência. Encerro esse julgamento. Passamos então ao... São 2 autos de infração idênticos, né? Diverge-se apenas com relação solidário. Eu vou iniciar pelo 5036.919, que é o primeiro dessa lista, tá? Advance Serviço e Comércio de Máquinas Eireli. Os votos são quase idênticos, tá? Então, vou fazer da forma mais breve possível. A gente já votou aqui em outra composição um outro auto de infração dessa mesma empresa, tá? Com acusações de falta de pagamento do ICMS, né, por não emissão de notas fiscais eletrônicas, decorrência de efetivas operações de saída, que teriam sido dissimuladas por outra empresa, criada com o único e exclusivo propósito de evasão do recolhimento de ICMS, e também a acusação de deixar de emitir essas notas fiscais. Basicamente, o contexto factual aqui é uma empresa, essa empresa Advance, que estaria no Simples. E segundo apurado pela fiscalização, teriam se criado outras empresas, interpostas empresas, para que através delas se emitisse notas fiscais, para que esse faturamento dessa empresa principal não extrapolasse aí o teto do Simples Nacional e, portanto, ela pudesse se manter dentro dessa sistemática. O autor do feito, ele realizou diligências em loco nesses estabelecimentos, né, para verificar se esses estabelecimentos existiam, e apurou-se que eles não existiam faticamente, né? Basicamente eles não existiam, apenas no aspecto formal. E a propriedade desses imóveis pertenciam ao senhor Gilson, que é contador dessas empresas, né? E ele foi notificado a isso para se esclarecer, e numa dessas notificações ele basicamente confessou toda essa sistemática em que essas empresas tinham sido criadas com esse propósito, né? Dizendo que basicamente ela não tinha estoque, não tinha contabilidade, não tinha nada, só tinha esse propósito de simular essas operações, né? Então, foi a partir daí que a fiscalização ela ganhou esse reforço probatório, né? E tem aqui nesse auto de infração a alegação de decadência, estou afastando, afinal de contas, até para os casos que não dizem respeito até para o caso que não diz respeito à falta de pagamento, a gente está enfrentando aqui uma situação de notória presença de dolo, fraude e simulação, suficiente para afastar essa disposição do artigo 150. As partes elas alegam a nulidade da notificação tal, que é uma notificação endereçada ao contador, né, o senhor Gilson, dizendo que houve ilegal quebra de sigilo profissional. E eu estou falando que de forma alguma, né? Primeiro, porque esse dever de sigilo não alberga ilicitudes. Segundo, porque ainda que alcançasse esse exercício profissional ilícito, né, não pode ser oposto ao fisco estadual, que fiscaliza o cumprimento dessas obrigações, justamente prestadas pelo profissional contabilista, que não coincidente ele consta no CADESP, permitindo aí esse contato imediato através do fisco. O dever desse sigilo deveria ser exercido, se o caso, invocado contra terceiro, pelo próprio profissional, sendo que no caso em apreço, o senhor Gilson optou por não invocar o suposto dever de sigilo e voluntariamente apresentou as informações que foram solicitadas. E a 4,
Para além da figura do contabilista, o senhor Gilson, quando a notificação fiscal já indicava estar ele mesmo implicado pessoalmente nos fatos investigados, de modo que era sua obrigação não embaraçar a fiscalização. Então, obviamente, não tem nada a ver com sigilo profissional. Estou afastando essa preliminar. Alega de forma muito genérica que os fatos não foram comprovados, né? Mas os fatos estão explicitamente comprovados, assim, de forma muito substancial. Basicamente, na composição societária, né, dessas empresas, haviam parentes do sócio da empresa Advance, né? Esses fatos eles foram confessados pelo senhor Gilson, conforme documentos que cito aqui. Havia também uma confusão muito grande com relação à própria constituição societária, geográfica, contatos dessas empresas. Então, elas estavam em endereços comerciais que na verdade era do contador, e aí o telefone de um era a empresa do outro, os sócios eles se misturam, então era uma situação que era muito difícil admitir que essas empresas sequer existiam. Inclusive eu transcrevo uma passagem aqui de um gráfico do relatório circunstanciado, que diz que houveram muito mais saídas do que entradas num determinado período e que o restante das mercadorias supostamente comercializadas pela interessada foi remetido pelos fornecedores para o endereço no endereço tal, que é o endereço da Advance. Então, basicamente, essa empresa entendida aí como simulada, nesse auto de infração aqui é a New Advance, ela supostamente comprava mercadorias, não prova que pagou, não prova que tem estoque, e essas mercadorias eram endereçadas justamente para o endereço da empresa Advance, que é a autuada principal. Então, basicamente, só comprova que toda essa circulação de mercadorias ela é ficta, né? Porque essas empresas interpostas, elas nunca receberam, nunca pagaram, nunca venderam, tudo para simular as vendas reais realizadas pela empresa Advance. Então, estou afastando essa preliminar. Alega nulidade da decisão recorrida por não enfrentamento de todos os pontos. Estou dizendo aqui no voto que todos os pontos foram, sim, enfrentados, né, de forma substancial. E com relação, basicamente, aos sócios, aliás, os solidários, né, um deles é o sócio, estou apontando aqui que eles acabam adotando uma linha argumentativa de negativa pela negativa, né? Porque simplesmente não enfrenta adequadamente nenhum dos pontos que lhes são imputados, né? O senhor Wagner, que é o sócio principal, ele simplesmente diz que não tem nada, não fez nada, né? Não, enfim, não tem relação nenhuma, mas ele tem poderes, inclusive nessas empresas interpostas, para gerir de fato essa empresa. Então, ele tem procuração junto a bancos, fornecedores, órgãos públicos, para simplesmente continuar administrando essas empresas ou passar a administrar essas empresas, mesmo que não conste como sócio delas, né? Então, ele simplesmente continua sendo sócio de fato dessas empresas. Eu até digo aqui, Mick, é um questionamento retórico, né? Qual a lógica de ser sócio? Até 2014, ele era sócio dessa empresa, New Advance. Depois ele retira-se dessa empresa, mas começa a gerir de fato ela
assumindo os negócios sociais da empresa, junto a bancos, fornecedores, órgãos públicos, assumindo toda e qualquer responsabilidade que ocorra nesse período de gestão de 2014 a 2021, e após esse período ele retorna como sócio. Então não faz sentido nenhum, né? Então estou mantendo. A solidariedade do contador, senhor Gilson, também é muito evidente. Ele extrapolou toda a sua função profissional, né? Ele mesmo admitiu que cedeu o endereço comercial para essas empresas fictícias, né? Admitiu que essas empresas foram constituídas por ele apenas para que a empresa Advance não fosse excluída do Simples Nacional. Então, basicamente, ele confessa a prática delituosa por escrito, né? E depois tenta desdizer aquilo que disse, apresentando uma outra manifestação, mas simplesmente não tem como alterar fatos que ele mesmo confessou, né? Então, também estou mantendo. E tem ainda uma outra solidária, que é a senhora Mariana, que é a que consta como sócia da Advance. Mas, na verdade, ela consta lá basicamente como só como laranja, né? Mas um ponto interessante que ao invés de se admitir que, que foi colocada nessa situação, né, de forma, de forma que não conhecesse todas as circunstâncias reais dessa situação, ela basicamente defende que é sócia mesmo, que administra a empresa, né? E não faz sentido nenhum. Eu digo serem duvidoso que a senhora Mariana é pessoa interposta na empresa Advance, tendo emprestado seu nome para o senhor Wagner pudesse perpetrar essa fraude confessada pelo senhor Gilson. Entretanto, ao invés de defender-se no sentido de ter seu nome involuntariamente implicado numa fraude que não teve intenção ou gestão, ela preferiu fomentar a narrativa engendrada por todos os envolvidos e sugerindo ser mesmo sócia da empresa Advance com o objetivo de complementar sua renda e de elevar os seus investimentos. Ora, se era mesmo sócia administrativa da recorrente, como narra, independentemente da contratação do Sr. Wagner para exercer essa gestão da empresa e praticar todos os dados inerentes à atividade empresarial, sua responsabilidade como sócia e administradora de direito implica, conforme o próprio artigo 10, inciso 13, ali na B da 6374. Então, basicamente, a solidariedade se mantém. E ainda existe um outro sócio, um outro solidário, Dr. Jorge, Sr. Jorge Intache, que na verdade seria o sócio da outra empresa, da empresa New Advance. Basicamente, ele não apresentou provas contundentes acerca da aquisição da empresa para formação de estoque rotativo, não apresentou provas acerca de pagamentos a fornecedores, pagamentos recebidos pelas vendas, não apresentou provas acerca da alocação do endereço, provas acerca do seu quadro de funcionários, em suma, não apresentou prova de nada que demonstre a própria existência factual da empresa New Advance. Nem mesmo contesta a presumida voluntariedade com que emprestou seu nome para a constituição da empresa sabidamente inexistente e se volitivamente compôs sociedade empresária ficta, com a clara intenção de lesar o fisco, implicado estar na fraude, justificando aqui sua responsabilização. Então, basicamente, existem aqui como solidários uma pessoa que consta como sócia da empresa principal, que é a Advance, que fomenta essa narrativa de que é sócia, mas simplesmente é claro que é uma laranja, mas simplesmente não se defende nesse sentido. Existe o suposto sócio da empresa fictícia, que também defende que a empresa existe, quando na verdade sabidamente não existe. Existe o senhor Wagner, que na verdade é a pessoa por detrás de tudo, que foi sócio dessa empresa de Advance por muito tempo e saiu exatamente para conseguir
perpetrar essa fraude de forma obscura, né? E o senhor Gilson, que é contador e contribuiu para tudo isso, além, obviamente, da empresa principal, Advance. Então, estou votando para se manter a acusação e manter a solidariedade. Foi assim que votei, o voto já está registrado. Aparece aqui no sistema apenas o voto da Advance, porque por uma questão de técnica aqui que não foi adotada corretamente, todos os recursos foram protocolados juntos no mesmo PDF, né? Então eles não aparecem aqui separados, mas como eu estou mantendo todos, não vai ter prejuízo nenhum. Registrei o voto, coloco em debates. Doutor Felipe, alguma consideração? Olá, presidente, nenhuma. Tá tudo muito bem analisado. Parabéns pelo voto. Agradeço. Doutor Samuel, alguma consideração? Tem considerações, presidente. Doutor Zudi? Sem considerações, perfeito. Doutor Geraldo? Eu apenas o cumprimento, doutor Ito, pelo brilhante voto, viu? Muito bem explanado e fundamentado. Muito obrigado. Obrigado. Então, estou encerrando aqui os debates, fazendo a verificação do quórum. Peço aí aos colegas que confirmem aí no sistema. Votação iniciada. Todos votaram. Encerro a votação. Prevalecendo o voto que conhece e não provê os recursos. Encerro esse julgamento. Peço aos colegas que se dirijam ao outro processo idêntico a esse, também da Advance, final 920. Também já registrei o voto. Deixa eu só identificar aqui qual que é a diferença dele. Tá. Aqui só muda com relação a um dos solidários, que é outra pessoa física, senhor Duílio, que figurou nesse período dos fatos geradores como sócio administrador de duas empresas fictas, né? A New Advance e uma outra chamada Comprei, Amei Demais, o nome das empresas. E basicamente se defende da mesma forma, né? O patrocínio é o mesmo, as razões recursais são sempre idênticas, tanto entre a empresa quanto com relação aos sócios, se defendem rigorosamente da mesma forma. Há uma métrica defensiva muito clara, né? Ninguém fala nada diferente, nem mesmo o contador que confessou o ilícito fraude, né? Nem mesmo ele, em sua defesa, muda o teor narrativo, contam exatamente a mesma coisa. Então, está todo mundo condicionado dentro dessa narrativa, e essa narrativa ela simplesmente não se sustenta de forma alguma, né? Então, também estou conhecendo de todos os recursos e estou negando provimento a todos. Se alguém tiver alguma questão a falar, fica à vontade, porque eu nem vou abrir para cada um, porque é a mesma coisa, tá? Idêntico. Idêntico. Então, estou aqui encerrando os debates e fazendo a verificação do quórum. Votação iniciada. Encerro a votação. Prevalecendo aqui o voto que conhece dos recursos ordinários e nega provimento a todos. Foi assim que votei. Esse julgamento. Vejo aqui que todos os processos estão encerrados. Encerro a sessão de julgamento aqui no sistema para que seja gerada a ata. Agradeço aí a todos os colegas, em especial ao Dr. Geraldo. Obrigado pela presença no dia de hoje.
E eu peço a gentileza ao Oswaldo para encerrar a gravação, por favor, Oswaldo.